amado, querido, respeitado, temido, Deus e Senhor, único, não há outro. Existem os falsos deuses, mas Deus verdadeiro e único é só o nosso. Rejeitamos, abominamos, assim como o Senhor abomina, quaisquer outros deuses. Grande, forte, soberano, poderoso, justo, fiel, verdadeiro, amoroso, perdoador, salvador, cuidador, ensinador e outras tantas coisas é o Senhor. Mais uma vez, abaixo dos teus pés estamos nós suplicando pela tua santa graça, pela tua poderosa compaixão, para conosco, para as nossas famílias, para aqueles que sofrem, tua compaixão para os desesperados, aflitos, agoniados. Compaixão, Senhor. Fala conosco. Abre a nossa mente para o entendimento das coisas santas, das coisas verdadeiras, que juntos, nesta manhã, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, da hipocrisia, do sensacionalismo, da fantasia. Ajuda-nos, ó Pai, a nos fiarmos somente no Senhor. Esta é a minha oração nesta manhã. Aceita o nosso culto, Pai. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Muito bem. Muito bom. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia daquela programação de perguntas e respostas, né? Você tem alguma dúvida? Amanhã eu respondo você. Respondo todo dia, né? Todo dia eu respondo perguntas. Mas amanhã a programação é específica, tá? Tenha vergonha de perguntar, não. Tenha vergonha de não perguntar, de permanecer com a dúvida, aí sim. Tá bom? Dia 19, de hoje a uma semana, ceia. Participe da ceia com a gente. Será uma alegria. E eu vou transmitir a ceia pelo Facebook, tá? Não vou gravar a ceia para o YouTube, nada disso. Nem vou gravar a ceia para o Facebook, porque acho que não tem cabimento. Mas vou transmitir. Vou transmitir, sim. Tá? Você abriu aí a Bíblia? Eu sei que muita gente chegou depois, né? Lucas, capítulo 21, versículos 29 e 30. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar dos tempos
finais. Nós vamos falar dos últimos tempos. Tempo do fim. Mas o fim do quê? O fim das coisas do jeito que estão. O fim da graça. Ah, mas isso quer dizer que as pessoas não vão se converter depois disso? Não vão se salvar? Não, vão. Claro que vão. Claro, é óbvio. As pessoas não vão parar. Irmã, a irmã que está com dificuldade de entender algumas coisas lá no nosso grupo, né? Estou tentando ser claro, mas às vezes é difícil, né? Irmã, as pessoas, depois do arrebatamento da igreja, nunca vão parar de nascer. As pessoas não vão parar de nascer e de morrer. Ah, mas e no milênio? As pessoas vão continuar morrendo? Claro que vão. Vão continuar nascendo. O Senhor Deus não falou lá no início de tudo? Enchei a terra, multiplicai, vai continuar. Ah, mas na Nova Jerusalém vai continuar, as pessoas vão continuar nascendo e morrendo. Morrer hoje é uma tragédia, não é? Perder uma pessoa. Né? Quando eu estava orando aqui agora há pouco, eu me lembrei de pessoas que estão sofrendo muito, enfermas, doentes, pessoas que estão em casa, pessoas que estão em hospitais com dores, né? Foi nessas pessoas que eu me lembrei pedindo a compaixão de Deus. Porque nesses casos, a compaixão de Deus é levar a pessoa, encerrar o sofrimento aqui. Agora, se esse sofrimento vai continuar pós-morte, quer dizer, o sofrimento pós-morte, se não há salvação, é extremamente pior do que qualquer sofrimento físico, né? Mas é assim que a gente pede. Então, as pessoas vão continuar nascendo, casando, continuar morrendo, se convertendo. É claro que no período pós-arrebatamento da igreja haverá conversão. A própria Bíblia fala dos 144 mil, que serão 144 mil evangelistas, porque haverá conversão, mas será muito mais difícil. Hoje, com essa facilidade, as pessoas não querem saber. Olha, veja como são as coisas. Eu falo isso só para você entender. Eu estou aqui cultuando a Deus junto com você e no Facebook. Nós temos 22 pessoas. A pessoa não cultua porque não quer. Agora caiu para 21. Você imagina depois. Vai ser muito mais difícil a conversão. Perdão, o entendimento das coisas. As pessoas não querem saber. Eu sei que você chama, que você compartilha. As pessoas não querem saber. Né? Mas vamos lá. Vamos falar dos tempos do fim. Lucas 21, 29 e 30. Olha o que está escrito aqui. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo.
O entendimento bíblico, exegese bíblica, né? É o entendimento correto da palavra de Deus. Então tem coisas na Bíblia que a gente interpreta literalmente, quer dizer, exatamente do jeito que está escrito, e tem coisas que a gente interpreta, me fugiu a palavra aqui agora, o duro de começar a ficar velho é isso, e as palavras fogem às vezes, eu tenho tido isso com frequência, as palavras me fogem, né? Mas ou a gente vai interpretar literalmente, né? Ou vamos interpretar alegoricamente. Quando Jesus está falando aqui da figueira de Lucas 21, 29 e 30, a figueira aqui representa a nação de Israel. Nesta época aqui, que Jesus fala isso, ele profetiza, ele estava profetizando algo que aconteceu em 1900. Será que se eu errar, você me desculpa, mas é muito perto se eu errar. 1947. E teve um brasileiro como o sujeito que deu, acho que o sobrenome dele era Aranha, se não me falha a memória, e foi ele que deu o voto que chancelou Israel como Estado, como país constituído, porque até então não era país. Olha, Cristo fala isso, 1947 anos depois acontece. Israel, o que ele está dizendo aqui é quando a figueira começar a brotar, ele está se referindo a quê? Né? A nação de Israel, perdão, foi em 1948. 1948, é a data certa. E foi mesmo um brasileiro com sobrenome Aranha que deu o voto para Israel se transformar numa nação. Então a figueira aqui de Lucas 21, 29 é o Estado de Israel que está brotando, criando folhas. Pela primeira vez em séculos, desde que Jesus falou isso, os judeus tomaram posse. Então essa coisa de tomar posse, que a gente ouve por aí, e eu combato mesmo, é para os judeus, é Osvaldo Aranha, obrigado, irmã. Eu me lembrava do sobrenome, agora eu não vou mais esquecer, Osvaldo Aranha, irmã Conceição. Então, pela primeira vez em séculos, os judeus tomaram posse da sua pátria, tiveram uma pátria, que até então não tinham. Se espalharam pelo mundo todo. E o que Lucas 21, 29, 30, 31, você lê, está falando que quando os judeus puderem, esses que se espalharam pelo mundo todo, tiverem um lugar para retornar, nós vamos voltar para o nosso país. Nosso país é a terra prometida. Quando isso acontecesse, o fim estava próximo. É isso que Jesus está falando aqui em Lucas 21, a partir do 29. Mas ele não está falando só de Israel. Então, isso é um sinal dos tempos finais.
esse primeiro sinal de que esta nossa era, século XX ali, né? Agora século XXI, está à beira do fim, é Israel ser reconhecida mundialmente como nação. E o povo judeu ter para onde voltar. Porque você sabe que tem judeu espalhado para o mundo todo, mas eles estão voltando. É um retorno assim que você não faz ideia de como os judeus do mundo todo estão voltando para Israel. E Jesus fala ali também das folhas, né? Ele está se referindo também não só a Israel, mas à criação de outras nações. Não era apenas a figueira que iria brotar, mas muitas outras árvores iriam brotar, porque estaria chegando o verão. E essas outras árvores é o desaparecimento de governos coloniais e a criação de novas nações, né? Quando você olha, por exemplo, a Rússia, você vê quantas nações que você... Não, mas existe essa nação? Existe. Você vê? Foi criada recentemente. Era um pedaço da Rússia que agora é uma nova nação. Estou citando Rússia, né? Porque está cheio, não sei o que, Turquistão, não sei o que, tudo mais ou menos esses nomes. São novas nações. E Jesus profetizou isso. Então Lucas 21, 29, 30, 31 tal, está falando de Israel, mas também está falando de novas nações. E está falando também que está se realizando ali, em Lucas, uma profecia, quer dizer, Lucas está falando de algo que Ezequiel já havia dito. Ezequiel 36, do 24 ao 25, né, fala que o povo judeu, quando diz Israel, diz do povo judeu, né, estaria podendo retornar para a sua terra, para a terra prometida, porque seria recebido num estado, num país que é Israel, mesmo voltando ainda descrente. Se você ler lá Ezequiel 36, do 24 ao 25, você vai ver que este povo voltaria, mesmo ainda pecador, mas voltaria para a sua terra. E que os seus pecados só seriam lavados depois desse regresso. Dá uma lidinha lá em Ezequiel. Hoje, grande parte, mas a grande parte desses que voltaram e que acabam se juntando com aqueles que estavam lá, constituindo novas famílias, são judeus agnósticos. O que é um agnóstico? Eu vou tentar trocar isso em pouquíssimas palavras. O agnóstico, ele crê que ele não pode afirmar que Deus existe ou não existe. Isso é um agnóstico. Ele não, porque o ateu é aquele que diz que não existe Deus, não é? O ateu não crê na existência de Deus. O agnóstico fica em cima do muro. Eu estou resumindo o resumo do resumo, né? O agnóstico diz assim, olha, eu não posso afirmar que Deus existe, mas eu também não vou afirmar que não existe. Pode ser que exista. Este é o agnóstico. E a maioria dos judeus, ouça bem o que eu estou falando, a maioria dos judeus hoje
são agnósticos. É claro, é óbvio que existem os judeus, é um grupo muito menor, porque a maioria é agnóstico, mas existem os judeus que são chamados de ortodoxos. Né? Então, a gente falou ontem, por exemplo, da judaização da igreja. Né? Muitos pastores ficam com estola, quipá. Quem usa isso é o judeu ortodoxo. Usa aquelas trancinhas, você já viu? Né? É até bonitinho de ver. Aqueles menininhos, né? 2, 3 aninhos, o cabelo aqui, só aqui, sabe? Tá compridinho. Aqui tá tudo curtinho. Porque eles cortam e deixam aquela trancinha aqui. É até bonitinho de ver. Né? Esses são os judeus ortodoxos, esses que andam todo de preto, de chapéu. Eles creem em Deus. Vivem o Velho Testamento. Não creem em Jesus. Mas a maioria do judeu é agnóstico. Fica naquela, não sei se Deus existe, eles creem em outras coisas. Né? Cabala, e vai por aí afora. Tá? Mas isso tudo faz parte dos tempos do fim. Isso tudo é bíblico. Os judeus voltariam teriam uma terra para voltar, mas voltariam em pecado. Ezequiel 36, 24 e 25. Uma outra coisa que nos mostra os tempos do fim, que nós estamos aí, sabe, para acabar tudo mesmo, para esse mundo virar de ponta cabeça, está quase, é o poste fazendo xixi no cachorro, hoje é o rabo que balança o cachorro, não é o cachorro que balança o rabo, mas vai ficar pior, né? Você vê, isso é bom da gente citar, porque as pessoas entendem. Nós estamos ainda numa pandemia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou dizer. E eu não estou falando isso pensando em governo A, governo B, partido. Não estou pensando nessas bobagens aí. Estou pensando na Bíblia. Tá? A pandemia não acabou. Não abra a sua guarda. Não saia sem máscara. Não esqueça de lavar muito bem as mãos e usar álcool gel. O negócio está feio. Então, infelizmente, a política é um negócio nojento. Nojento. Vou ser sincero, a gente não consegue viver neste mundo do jeito que está sem a política, mas a política é nojenta. Né? Estão querendo mostrar que está tudo bem por causa das eleições agora do próximo domingo. Porque, na verdade, não está nada bem. A Europa está mostrando isso. Veja os noticiários da França, da Itália, de Portugal, pelo menos dos Estados Unidos. O que chega aqui para a gente são coisas terríveis. Gente morrendo, gente se contaminando. Então estão dizendo que está tudo bem para você ir lá votar para ele, para o partido dele, para os candidatos dele. Cuidado. Mas você vê, uma pandemia botou o mundo de ponta cabeça, não é? Estou chegando aqui agora para falar isso. Uma gripe, porque não é diferente disso, uma gripe fatal, um resfriado fatal, deixou o mundo à míngua. Ninguém tem dinheiro, emprego praticamente ninguém tem,
Eu estive na cidade anteontem. O que tem de loja aqui em Campinas, de porta fechada, aluga-se. As pessoas... Uma gripe. Fatal? Sim, mas é uma gripe. É um resfriadão. Fatal? Sim. Deixou as pessoas perdidas. Virou o mundo. Você imagina um arrebatamento. E pense, ora que milhares e milhares e milhões de pessoas vão sumir. E nesse sumiço de milhões e milhões e milhares de pessoas que vão simplesmente sumir, outras milhares e milhões de pessoas vão morrer. No mesmo evento. Milhares e milhares de pessoas milhões vão ressuscitar. Esse mundo vai virar de isso aqui. Se o coronavírus está deixando o mundo do jeito que está, imagina um arrebatamento. Você consegue parar e imaginar? Isso tudo está na Bíblia, gente. Não está escrito lá na Bíblia coronavírus. Não é isso. É o entendimento que nos leva a ver que está na Bíblia. E outra coisa que deixa muito claro para a gente é a gente, por exemplo, eu não tenho nada, deixa eu deixar claro isso para você, mas nós temos que ser observadores. O cristão não precisa se envolver em coisas que... Mas tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente vê que o mundo, de uma maneira geral, se ajoelha para o Papa. Não é? E a gente cansa de ver o Papa, e judeus também, e evangélicos. A gente cansa de ver o Papa junto com judeus ortodoxos, junto com evangélicos, junto com pessoal lá do Islã, pessoal da não sei do que, as religiões dando o braço uma com a outra, formando uma grande corrente pelo bem-estar mundial. Não é? A gente não vê isso? Mas não vê aqui no Brasil? Por exemplo, aqui em Campinas, vou falar daqui, porque é a cidade que eu moro, a cidade que eu nasci, daqui eu posso falar. Não tem aqui na Catedral de Campinas ali, uma vez por ano, pessoal da Umbanda vai lá lavar as escadarias da catedral? Tem aqui, tem na Bahia, tem num monte de lugar. O que tem que ver essas duas religiões? Nada, tem nada a ver. Isso chama-se ecumenismo. Ecumenismo. Ecumênico. Isso quer dizer que isso implica em dizer que todos os caminhos levam a Deus. Quando você vê o Papa lá, com o cara do Islã, com o sujeito lá do budismo, o Papa com o pessoal do candomblé, Maomé, shintoísmo, e vai por aí afora, o que o Papa está dizendo? Que todos os caminhos levam a Deus. Não importa a sua crença, porque você vai encontrar Deus. Isso é antibíblico. Não há outro nome pelo qual, debaixo do sol, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia é enfática, a Bíblia é radical. A Bíblia não tem esse negócio de ecumenismo, mas quando o ecumenismo, a união de todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Quando isso acontecer, entendemos que a grande Babilônia já está formada. Isso está na Bíblia. Apocalipse capítulo 17, versículo 18.
Então a gente observa que estas e outras tantas e tantas coisas vão indicando para a gente tempos do fim. O fim está aí. O que é a grande Babilônia que você vai ler em Apocalipse 17 e 18? O que é? Né, Antônio Carlos? Deixa eu ler. Exatamente, Deus quer que a gente se separe daquilo que não é dele. Exatamente, Antônio Carlos. O que é a grande Babilônia? Você acha que é um prédio que vai ser construído? Nada dessas coisas são espirituais mesmo. A grande Babilônia, na verdade, será um vasto sistema religioso, político e comercial. Isso é a grande Babilônia. Um sistema religioso, político e comercial que vai ser formado por pessoas que creem que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões estão corretas, porque todos os caminhos levam a Deus. Então, quando o Papa, eu não tenho nada a ver com o Papa, mas como observador, quando o Papa se une, dá o braço a outras religiões, ele está ajudando a formar a grande Babilônia, que é esse sistema religioso, político e comercial formado por uma mistura de pessoas apóstatas. Essa será a grande Babilônia. Este será o cristianismo apóstata que a Bíblia fala. Não é o que vai deixar de ser. É aquilo que nunca foi se mostrar como sendo. Opa, seu Marcos, agora é umas confusão. Não! Isso nunca foi cristianismo. Mas se mostra como sendo o verdadeiro cristianismo. Não quer dizer que a pessoa que era cristã vai abandonar Cristo. Não, o que abandona é o que nunca foi. É isso que eu falo há anos aqui. Ah, pastor, mas ele tem 30 anos de igreja, abandonou tudo. É porque ele nunca foi. Ele nunca foi. 30 anos lá, sentadão lá. O banco tem até um buraco da bunda do sujeito ali, sentando 30 anos, se esfregando ali. Isto é apostasia. É esse sistema aqui, que está em Apocalipse 17 e 18. E aquilo que se chama de cristianismo está se tornando cada vez mais isso. Né? A gente combate, meu Deus, o tempo. A gente combate aqui seitas, heresias, não é isso? Essas falsas igrejas que vão se espalhando e crescendo. Por quê? O falso cristianismo está cada vez mais se tornando verdadeiro, mas não é verdadeiro, se apresenta como verdadeiro. Isso está na Bíblia. É só você ler lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O que é esse falso cristianismo? O que é essas falsas igrejas? Essa união? Não, a gente tem que se unir, né? Amor, respeitar o outro. É esse papinho mole de cercar Lourenço vai criando o quê? A super igreja mundial. Não é nome de nenhuma denominação, não. É a super igreja que vai ser comandada pelo anticristo. Este é o caminho que está sendo aberto e a gente combate aqui. Combate não para não acontecer. Entenda o combate que eu falo. Aqui a gente expõe as falsas igrejas. Não é para não acontecer, porque vai acontecer. É para você não cair lá dentro.
E se você estiver lá dentro, caia fora. Outra coisa, se passar uns minutinhos e você quiser acompanhar, continue. O que está crescendo no mundo é o espiritismo. Às vezes não declarado, mas cresce na televisão. Olha, esses programas de televisão à tarde, todos têm lá um sujeito que faz previsão, um sujeito que fala de horóscopo. Pode ver, pode acompanhar aí. E as pessoas acham lindo, acham maravilhoso. Isso está na Bíblia também. Leia 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Esse espiritismo vai conquistando as pessoas. Olha, o sujeito morreu e eu tive uma conexão com ele. Não teve conexão com ele coisa nenhuma. Mas vai conquistando as pessoas. Isso é bíblico. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Você quer ver outra coisa que nos mostra que são os tempos do fim? O baixo nível, ou o nível baixíssimo de moralidade. Moralidade. O que é moral? O que é moral? Moral. Ninguém tem moral hoje. Tem. Mulher quer aparecer lá, aparece. E ai daquele que falar o contrário. Agora abri a internet de manhã. Não sei quem, o homem está passando férias não sei aonde com o seu marido. São 2 homens. E se eu falar alguma coisa contra, eles me põem na justiça. E eu vou perder. E eu não tenho dinheiro para pagar nada. Nem para pagar a conta de luz eu tenho dinheiro. Muito mais para pagar uma indenização de um processo judicial. É a baixíssima moralidade. Não tem mais moralidade. Está na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. A violência. Já viu uma violência tão desenfreada como nos dias de hoje? Se mata por nada. Antes, eu lembro que alguns anos atrás se matavam por tênis. Você lembra disso? O sujeito morreu por causa de um par de tênis. A gente ficava horrorizado, claro. Depois passaram a matar por causa de celular, não é? Agora eles matam por causa de nada. É a violência, é a desobediência, é a rebeldia dentro dos lares, a rebeldia nacional. Hoje qualquer Zé Mané, qualquer idiota fala mal do presidente, fala mal sem ter condição, nem sabe o que está falando mal. Não estou falando que tem que falar bem. Mas para falar alguma coisa você tem que ter base. Qualquer Zé Mané fala hoje. Qualquer Zé Mané tem voz hoje para falar bobagem, mentira, arrasar a vida de alguém. Isso também está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Deixa eu ver aqui, porque ainda tem algumas coisas. A negação, eu já estou pulando um montão de coisas aqui por causa do tempo. E outra coisa que mostra que nós estamos nos tempos do fim é as pessoas não creem, não acreditam que Deus vai interferir nos assuntos deste mundo por meio de um julgamento.
Ninguém acredita nisso. Fala isso para alguém, a pessoa dá risada em você. Mas ri na sua cara. Você fica com cara de pastel. Ele sorri. Olha, Deus vai interferir, Deus vai... Você fica assim, por que eu vou falar, né? Lê lá 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 4. Gente, há tantos outros sinais. Meu Deus, isso tudo é para mostrar, e outras coisas que o tempo não nos permite falar, para mostrar que nós estamos nos tempos do fim. No tempo do fim. Você vê uma... Gente, eu não estou minimizando nada. Eu só estou falando aquilo que é. A Covid é uma gripe fatal, mas é uma gripe. Mas é fatal. Virou esse mundo de ponta cabeça. Imagina o arrebatamento. Imagine o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer. Que nós, pela compaixão e misericórdia de Deus, sejamos arrebatados. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu louvo o Senhor, glorifico o Senhor pela oportunidade de proclamar um pouco mais a Tua palavra, levar a verdade para os meus irmãos e irmãs. Cuida de nós, Senhor. Não permita, não deixe, Senhor, nos alerta, acenda a luz vermelha, não nos permita desviar da verdade. Afasta-nos da mentira, Senhor. Cuida de nós. Somos teus filhos. Precisamos do Senhor. Esta é minha oração, em nome do Cristo Jesus. Amém.